Olá pessoal, começando aqui mais uma revisão, mais uma aula de revisão aqui no Ponto dos Concursos. Sou o professor Moisés Moreira, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de revisão da nossa matéria. Que alegria estar aqui hoje. Concurso Cefaz Rio Grande do Sul, edital na área. A gente vai dar uma repassada, a gente vai dar uma passeada aqui na matéria do direito administrativo, vendo os principais pontos que podem ser cobrados no concurso, trazendo as dicas, aquilo que a banca mais gosta e também, especialmente, pessoal, para quem já me conhece já sabe, eu sempre trago uma forma de se ver, de se estudar o direito administrativo, concatenando, fazendo correlação entre os temas. E é com muita alegria que eu estou aqui para a gente começar esse estudo. Conforme eu disse, sou o professor Moisés Moreira, estou aqui no Ponto dos Concursos, trabalho com a matéria de previdenciário e administrativo. Vamos estar juntos aqui por um tempo, resolver algumas questões e dar umas dicas e dar dicas bastante importantes para o seu concurso. Vamos lá? Vamos começar devagarzinho. Nós vamos tratar sobre o direito administrativo, certo? A gente vai ter aqui a nossa aula de revisão. A gente vai fazer um apanhado geral sobre a matéria, conforme eu disse, junto com vocês, professor Moisés Moreira, nessa noite de sexta-feira, galera que fica aí nos estudos. Olha só, vamos ter ânimo, vamos lá, vai valer a pena esse tempo aqui que vamos estar juntos, beleza? Então, ótimo, já temos o ok aqui da transmissão, tudo perfeito, nós já podemos começar a falar sobre o direito administrativo. Às vezes eu vou deixar a tela só em mim, às vezes vou deixar essa forma aqui que é a melhor, que eu deixo o slide e também a câmera aqui embaixo para a gente poder ficar visualizando e ao mesmo tempo com slides. E às vezes, se a câmera tapar um pouquinho algum ponto do slide, eu coloco a tela inteira. Então eu quero ser dinâmico, para não ter preguiça, não dar sono e ficar uma aula bacana, beleza? Então vamos começar, pessoal, vamos lá. Olha só, gente. Baseado no edital do nosso concurso, baseado naquilo que a banca gosta de cobrar e também baseado na seguinte premissa de que a gente tem que saber o básico, os fundamentos da matéria que a gente começa a estudar, eu trago a noção que ela é primordial para o direito administrativo. É a noção de função administrativa. Porque o próprio conceito do direito administrativo, conforme o Celso Antônio Bandeira de Mello, grande administrativista, é justamente o ramo do direito público que estuda a função administrativa, bem como os órgãos e as pessoas que a exercem. Então, assim, saber o que é função administrativa é o básico da nossa matéria. Mas para saber o que é função administrativa, nós temos que entender também quais são os poderes do Estado. Primeiro, nós temos que saber que, na verdade, conforme diz a nossa Constituição, o poder ele é uno e o titular é o povo. No entanto, a doutrina clássica de Montesquieu, da tripartição dos poderes, ela foi adotada pelo nosso ordenamento jurídico. E conforme vocês sabem, nós temos três poderes. O poder é uno, no entanto, para fins de potencializar a atuação do Estado, nós temos esse poder distribuído dentre três poderes: o poder legislativo, cuja função principal ou típica é fazer as normas, é legislar, é editar as leis, aprovar as leis. Nós temos o poder judiciário, cuja função principal, função típica, é julgar o conflito que pode existir entre as pessoas, o conflito que pode existir entre pessoas e até mesmo entre a administração pública, e vai aplicar a lei com força de coisa julgada no caso concreto. E nós temos o poder executivo, tripartição dos poderes, três poderes. O outro poder, o executivo, ele tem por função principal, função típica, justamente a função administrativa. E o que é a função administrativa, meus amigos? A função administrativa, grave isso, consiste em aplicar, executar de ofício a lei. E a primeira observação, e concursos adoram cobrar isso, é a seguinte: apesar de falarmos na tripartição de poderes e já trazermos essa questão da função administrativa como elementar para o direito administrativo, a gente tem que saber que a função administrativa, executar, aplicar a lei de ofício, a administração pública, ela está presente, essa função, ela é típica, é principal no poder executivo.
Já já vamos ver um pouquinho a organização administrativa, entender a administração direta e indireta e ver claramente esse ponto. Só que também os outros dois poderes, ou seja, judiciário, legislativo, também exercem, pessoal, questão de concurso, também exercem a função administrativa de forma secundária, atípica. Então, por exemplo, o Poder Judiciário, quando ele vai fazer uma licitação, contratar seus serviços e tudo, ele tem que seguir a Lei 8666, ou seja, ele está exercendo a função administrativa. Da mesma forma, o Poder Legislativo. Então, primeira observação, as funções, elas são típicas ou principais, correlacionadas a cada poder, conforme a gente viu. Mas elas também podem ser atípicas, ou seja, executadas de forma secundária por outro poder. Primeira observação básica é isso. Então venham cá. Nesse âmbito, falando de função administrativa, administração pública, a gente também tem que saber, neste início, o que é o regime jurídico administrativo, que não se confunde com o regime jurídico da administração, que é aquele regime de direito público ou privado a qual a administração se sujeita, os servidores da administração se sujeitam. Não, regime jurídico administrativo é diferente de regime jurídico da administração. Eu quero falar sobre o regime jurídico administrativo e dizer aqui para vocês que esse regime jurídico administrativo é o conjunto de prerrogativas e sujeições que envolvem a administração pública e tem dois pilares: regime jurídico administrativo. Dois pilares: a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. São princípios fundamentais que dão identidade ao direito administrativo e formam o regime jurídico administrativo. Então, em decorrência da supremacia do interesse público sobre o privado, nós temos os poderes administrativos, que já já a gente vai ver os principais. Em razão da indisponibilidade do interesse público, não é lícito a administração fazer o que lhe der na telha, ela tem que cumprir a lei, existe essa vinculação, essa obrigatoriedade, tudo bem? Então olha aqui na tela comigo, vem cá. Regime jurídico administrativo, fundado na supremacia e indisponibilidade, é um conjunto de prerrogativas, ou seja, privilégios e sujeições, porque não são só privilégios, também nós temos a indisponibilidade, e não se confunde com o regime jurídico da administração, beleza? Então vem cá, seguindo aqui, pessoal. Vem cá, para não ficar chato, vamos aqui para a tela. Identidade do direito administrativo, regime jurídico administrativo. Não há que se falar em princípios absolutos, tá, pessoal? Mas são princípios fundamentais do direito administrativo. A supremacia do interesse público sobre o privado, do qual princípio, a partir do qual surgem as prerrogativas, os poderes inerentes à administração pública. Mas cuidado, eu tenho a supremacia, mas eu tenho também a indisponibilidade. Eu não posso fazer o que eu quero com a coisa pública. Eu estou sujeito a limitações. Eu estou envolvido pela legalidade, tá bom? Beleza. Como o nosso edital também menciona, nós precisamos ter uma noção do que são fontes do direito administrativo. A noção básica, fonte, é de onde vem a norma, de onde vem o direito. E no direito administrativo também segue a regra geral. Nós temos as fontes primárias, são aquelas que alteram diretamente o mundo jurídico, é a Constituição, é a lei em sentido amplo, tá? Primárias, a Constituição, principal norma do nosso ordenamento jurídico. E também as leis que promovem essa alteração no mundo jurídico de forma primária. E nós temos as fontes secundárias, atenção, as fontes secundárias ou indiretas, que têm uma influência indireta sobre o direito administrativo. E aí nós temos a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Questão sobre fonte do direito a gente não pode errar. Fontes primárias, lei, Constituição, lei em sentido amplo, tá, pessoal? Alteração do mundo jurídico direto. E fontes secundárias, doutrina, jurisprudência, não podemos errar. Ainda nesse aspecto inicial, nessa caminhada, já para a gente alçar voo e falar dos princípios, nós também temos que saber, meus amigos, que existem os sistemas administrativos no mundo. E o Brasil adota um sistema administrativo. Moisés, o que é um sistema administrativo?
Sistema administrativo é justamente como o Estado faz o controle dos seus próprios atos, tá, meus amigos? E existem dois. Nós temos o sistema francês, que é o sistema do contencioso administrativo francês, e nós temos o sistema inglês ou da jurisdição única. O Brasil adota o sistema inglês ou da jurisdição única. Por quê? Olha só. No Brasil, como é que funciona? Quem dá a última palavra sobre as divergências, o conflito de interesse? Quem é que tem a competência constitucional de decidir com força de coisa julgada? É o judiciário. Então, no Brasil, muita atenção, no Brasil tem uma unidade de jurisdição. O poder judiciário, o acesso ao judiciário, ele é inafastável, o princípio da inafastabilidade do acesso ao poder judiciário. Então o Brasil adota o sistema de jurisdição única. Então nós temos, Moisés, eu posso acessar a administração pública, procurar, pleitear o meu direito? Sim. Exemplo, INSS, eu posso pleitear, requerer o meu benefício? Claro. Mas mesmo que eu tenha todos os julgamentos administrativos relacionados ao meu benefício previdenciário, eu posso lá ao final, quando eu tiver um indeferimento completo, quando eu tiver esgotado as linhas administrativas que eu interpus, os recursos previstos, ainda assim eu posso recorrer ao judiciário? Posso, porque no Brasil a última palavra é do judiciário. É diferente do sistema francês, ou da dualidade, do contencioso administrativo. Lá eu tenho que a jurisdição é repartida entre o executivo e o judiciário, tá bom? Não confundir. Aqui no Brasil não, lá na França, no sistema francês, nós temos a dualidade da jurisdição. Tudo bem? Tranquilo? São os tribunais administrativos, né, que exercem lá na França, e nós temos também o poder judiciário. No Brasil, a palavra final é do judiciário. No entanto, a gente tem que saber que, apesar do Brasil adotar o sistema da jurisdição única, a unidade, o sistema inglês, nós temos algumas situações que há a exigência de prévio acesso à via administrativa. Vocês já ouviram falar na justiça desportiva? Nós estamos agora com o Campeonato Brasileiro e muitos atletas são punidos e nós temos o julgamento pela justiça desportiva. Pois é uma exigência que sejam esgotadas as vias da justiça desportiva antes que se ingresse no poder judiciário. Olha uma exceção. Outra exceção, outro exemplo. No INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, para eu pedir um benefício previdenciário, eu não posso, em regra, ir diretamente ao Poder Judiciário. Primeiro, eu tenho que ir ao INSS, salvo algumas exceções. Eu tenho que ter o prévio requerimento administrativo. Mas notem, ao final, eu também posso submeter a minha causa ao Judiciário. É só neste início, este acesso primário. Então vem para cá para a tela. O Brasil adota a jurisdição única, conforme falamos, a lei, é o que diz o artigo 5º, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Todavia, nós temos um acesso prévio, no caso da Justiça Desportiva, e o prévio requerimento administrativo do INSS. Como dissemos, são dois os regimes adotados para o controle. Nós temos o sistema contencioso administrativo, que é o francês, a função jurisdicional é repartida entre o Poder Judiciário e os tribunais administrativos, e o da jurisdição única, beleza? Então vem para cá, voltando. Vamos fazer uma questãozinha para a gente começar a aquecer, para ficar bacana. Olha só, questão todas de 2018, eu separei aqui para a gente, todos da nossa banca CESP. Diz a questão, pergunta para a gente, a jurisprudência administrativa constitui fonte direta do direito administrativo. Já temos um problema, questão simples, né? Ela é direta? Não, ela é indireta, ela é secundária, porque fonte primária é a Constituição e as leis, beleza, meus amigos? Razão porque sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo não é. O que é obrigatório para o agente administrativo, pessoal? É a lei, é a estrita legalidade. E já já nós vamos destrinchar o princípio da legalidade. Tudo bem? Questão número 1, ela está incorreta. Tamo junto? Beleza. Princípios da administração pública. Princípios da administração pública presente em provas de concurso público, tá? Não podemos vacilar e errar questões envolvendo os princípios da administração pública. É básico, mas não custa nada nós relembrarmos, porque não pode errar, pessoal. Então nós sempre começamos o nosso estudo com os princípios expressos na Constituição, lá no artigo 37 da Constituição. E já é de conhecimento notório, já é de ampla divulgação
a forma que temos para gravar quais são os princípios expressos da administração pública, tudo bem? Os princípios expressos da administração pública são gravados pela expressão LIMP, em que eu tenho o L de princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, apesar de modernamente se falar em juridicidade, que é um apanhado mais amplo, envolvendo o ordenamento jurídico como um todo, a Constituição, mas aquela noção clássica, e isso é cobrado nos concursos, nas questões fechadas, é daquela legalidade da seguinte forma: a administração, seus servidores, os órgãos e agentes somente podem fazer aquilo que a lei lhes mandar e determinar. É diferente daquela outra legalidade aplicada aos particulares em geral, em que vigora aquela máxima, onde a lei não proíbe, é lícito fazer. Aqui, para a administração pública, para nós que vamos constituir, participar, que formaremos a administração pública, é diferente. A legalidade tem um sentido estrito, estrita legalidade. Eu só posso fazer o que a lei me autoriza a fazer. Tudo bem? Cuidado, o princípio da legalidade ele não é absoluto. Como eu disse, cuidado, não há princípio absoluto. Não há que se falar. Talvez o princípio da dignidade humana na Constituição e no ordenamento brasileiro possa ter essa acepção, mas os princípios eles vão sempre se coadunar um com o outro. Não existe um princípio que esmaga completamente um outro. Não existe princípio absoluto, tá? Como regra geral é isso. Como regra geral é ótimo. Não existe princípio absoluto, salvo da dignidade da pessoa humana. A nossa Constituição traz essa construção para nós. Então, a legalidade, muitas vezes, ela pode até ceder espaço para um outro princípio também importante, que é o da segurança jurídica. Já já a gente fala dele porque cai na prova. Então, a expressão para a gente gravar os princípios expressos no artigo 37, a expressão LIMP. Primeiro, legalidade. Segundo, impessoalidade. Pessoal, o que é algo... Pessoal, o que é algo impessoal? É justamente o contrário de algo pessoal. Quando nós falamos em impessoalidade, nós trazemos a ideia de uma atuação sempre institucional, em nome da instituição, do interesse público, sem ter tratamentos preconceituosos, privilégios desarrazoados, discriminações inoportunas. O princípio da impessoalidade diz que o agente não pode se promover, o agente público, tá, pessoal? Ele não pode se promover às custas da administração, porque o que vale é o interesse da instituição. Nós, servidores públicos, nós agimos institucionalmente em nome da instituição a qual nós representamos. É vedado propaganda de agentes, símbolos que indiquem que aquilo foi feito por um determinado prefeito ou governo. A atuação da administração pública tem que ser impessoal, LIMP. Terceiro, letra M, moralidade. Repare que a moralidade é mais do que a moral comum. Nós não estamos no campo da moral comum, da moral religiosa, da consciência do que é proibido ou permitido, que está na mente das pessoas. Quando a gente fala de moralidade pública, a gente traz um conceito mais forte de probidade, honestidade e boa-fé, e que pode, inclusive, ensejar a anulação daquele ato e, a depender do caso, até punição. Na improbidade administrativa, que é uma forma de descumprimento qualificado do princípio da moralidade, as pessoas atuam de forma contrária à moral administrativa. E o que é a moral? Essa exigência, gente, aquele princípio, nós temos que ser probos, íntegros, honestos, agir de boa fé. Tudo bem? Beleza. Limpe. P. Publicidade. A administração deve velar pela transparência de seus atos, salvo situações específicas de sigilo em prol da segurança nacional, do interesse público. Os atos da administração pública devem ser revelados, devem ser esparramados para todos os administrados, para que todos tenham consciência. E, por fim, o princípio que eu vejo que é o que é mais cobrado hoje pela banca CESP, é o princípio da eficiência. Tá? O princípio da eficiência, meus amigos, ele traz essa ideia de se obter mais com menos esforço. Então, toda vez que a questão trouxer melhores resultados, maior alcance, maior economicidade, tudo isso tem a ver com a eficiência. Então, vamos fechar essa parte aqui. Repare aqui no finalzinho, eficiência. Exige que a administração obtenha os melhores resultados utilizando dos recursos existentes, economizando. Baseia-se na ideia de se obter mais com menos. Relaciona-se com a economicidade dos atos públicos. Beleza?
Não podemos errar em questões que envolvam os princípios expressos. E uma questãozinha para a gente ficar tranquilo e para a aula ser dinâmica. Vamos ver aqui, ó. CESP Técnico de Controle Interno 2018, Paraíba. Acerca da administração pública e da organização dos poderes, julgue o item subsequente à luz da Constituição. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta, o próprio Estado, a administração direta, fazendo, realizando, executando o serviço, e a indireta, por exemplo, as autarquias, as empresas públicas, sociedades de economia mista, adote critérios necessários para melhor utilização, que eu falei, melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo uma maior rentabilidade social. Perfeito. Notem que eficiência é sempre mais, fazer mais, conseguir mais, obter mais, ou com recurso existente, ou até mesmo economizando para você ter um cenário mais favorável à eficiência. Tudo bem? Alcance de melhores resultados. Mas existem outros princípios, tá bom? Existem outros princípios que estão espalhados em nosso ordenamento jurídico. Alguns são implícitos e outros são expressos. A lei do processo administrativo, Lei 9784/99, traz muitos princípios e é uma lei de importante leitura para os concursos de forma geral. Ainda que não seja exigido especificamente, nós temos que compreender a ideia geral, principalmente para quem vai tentar concurso público no âmbito federal. No caso do Rio Grande do Sul, basta a ideia sabermos que esses princípios têm um amparo. Os que eu trago aqui são os gerais e que podem ser cobrados no seu concurso. Dentre eles, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Normalmente, meus amigos, tanto a jurisprudência quanto as questões de concurso, é o que nos interessa aqui, eles adotam a razoabilidade e proporcionalidade como sinônimos, expressões sinônimas, mas é fácil de entender. Algo razoável é algo que não extrapola, é algo ponderado. Proporcionalidade vai estar sempre ligada a isso daqui, ó. Adequação entre os meios empregados e os fins a serem atingidos. Adequação ou idoneidade. Aquilo que eu estou utilizando tem que ser adequado para o fim pretendido, tem que ser proporcional. Necessidade ou exigibilidade, meus amigos. Olha só. Não deve existir um outro meio que seja menos gravoso para eu conseguir aquilo. É o que é necessário. Olha, eu estou sendo proporcional. A administração está agindo de forma proporcional, de forma razoável. Ela está adotando os meios necessários, porque não existem outros. E também a própria proporcionalidade estrito sensu. Aquela ideia que eu tenho que usar a força necessária, a medida necessária. É desproporcional, por exemplo, para uma infração leve, eu trazer uma pena de demissão e mandar aquela pessoa embora, tá bom? Autotutela, importante princípio da administração pública. Atenção para a autotutela. A autotutela, ela autoriza que a administração faça o controle de seus próprios atos. Tanto o controle de legalidade, anulando aqueles atos que são ilegais, quanto um controle de mérito, de conveniência e oportunidade. A administração pode verificar determinada atitude que ela está prestes a praticar e falar: opa, isso aqui não é conveniente para este momento, não é oportuno, eu posso aguardar um pouco mais. Então ela pode revogar aquele ato. Então a autotutela, ela autoriza essa atuação da administração pública. Vem para cá porque a câmera está aqui em cima um pouquinho, olha só. Então, a autotutela ela possibilita a administração o controle de seus próprios atos. Esse controle, obviamente, não afasta o controle pelo Poder Judiciário, porque nós vimos, né, pessoal? O Brasil adota o sistema único. O Judiciário, todavia, não aprecia a conveniência e a oportunidade, não analisa o mérito. Ele não pode entrar em outro poder. Ele examina a legalidade ou legitimidade do ato. Estamos falando em autotutela, mas vimos lá no início da aula que a administração pública, a função administrativa pode estar presente, aliás, está presente de forma principal e típica no executivo, mas também pode estar presente no legislativo, no judiciário, a gente viu isso. Então, olha a regra geral. Um poder não pode se intrometer no outro. Existe o sistema de freios e contrapesos com os controles recíprocos estabelecidos na Constituição. Mas eu estou falando da autotutela. Então, quando eu me autotutelo, eu, administração pública, eu vou fazer um juízo de legalidade, vou anular os atos ilegais que eu posso ter praticado, posso. E eu também vou realizar, promover
um juízo de conveniência e oportunidade, de mérito, e falar assim, vou revogar esse ato porque ele não me é conveniente. Essa autotutela quanto ao mérito, conveniência e oportunidade não pode ser, pelo simples motivo de mérito e conveniência e oportunidade, avaliado pelo judiciário. O judiciário vai fazer um controle de legalidade sobre o poder executivo, não um controle de mérito. Claro, se o judiciário estiver ele mesmo naquela função atípica de administração pública, e pode isso, pessoal? Pode. Função atípica, do exemplo do caso em que o judiciário precisa licitar para contratar seus serviços. Então, ele, quando ele está agindo na função administrativa, ele, o judiciário, pode fazer uma autotutela em relação a si mesmo, um juízo de conveniência e oportunidade. O que é proibido é que ele, judiciário, faça esse juízo de conveniência e oportunidade sobre o outro poder. Tamo junto? Beleza, gente. Vem para cá, vem para cá. Alegria, sexta-feira, vamos lá. Princípios. Princípio da continuidade, gente. A prestação de serviços públicos ela não pode ser interrompida, é a regra geral, porque é de interesse público, interesse de toda a população, mas tem exceção. A lei 8987/95 traz exceções. Então ela pode ser, o serviço público pode ser interrompido em situações de emergência? Pode. Ou então, desde que haja prévio aviso para reparos técnicos, ou então também, desde que haja prévio aviso, se a pessoa não pagou, se ela deixou de pagar e se tornou inadimplente. Posso cortar energia elétrica? A regra geral é que após prévio aviso eu posso, tá bom? Isso está previsto em lei, a jurisprudência tem ido nesse sentido também. Princípio importantíssimo, segurança jurídica. Segurança jurídica, e já saibam que a confiança também é um princípio implícito, está ligado à segurança jurídica. Princípio da confiança, já vou falar. Confiança é a face subjetiva da segurança jurídica. E o que significa esse importante princípio muito cobrado em questões atuais, principalmente do CESP? A segurança jurídica, meus amigos, garante aos administrados que eles não sejam pegos de surpresa por atitudes inesperadas, descontroladas, absurdas da administração pública. Eu tenho que ter a segurança de que a administração ela está agindo em prol do interesse público e, portanto, ela vai ser razoável, proporcional. Ela não vai me surpreender com uma interpretação hoje justamente totalmente oposta e absurdamente oposta que ela teve ontem. Cuidado com isso, tá bom? Segurança jurídica. Então, como a telinha está tapando, vem cá, segurança jurídica. O administrado deve ser protegido de alterações inesperadas nos procedimentos. Deve se primar pela segurança das situações consolidadas. E olha só o que fala a Lei 9784. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, critérios de interpretação da norma de forma que garanta o atendimento do fim público, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, tem de estar seguro, meus amigos, eu tenho de estar seguro de que se a administração mudou de ideia, ela não pode vir aqui vilipendiar o meu direito simplesmente porque ela mudou de ideia. Tem de ter a segurança jurídica. O tempo vai consolidando e eu tenho essa legítima expectativa e a confiança, o aspecto subjetivo da segurança. Eu tenho a confiança de que o Estado está atuando em prol do meu interesse, que é o interesse público, não do meu interesse particular, mas o meu interesse enquanto administrado, tudo bem? Então, uma questãozinha aqui para a gente seguir de forma dinâmica a nossa aula. Olha só. STJ, concurso deste ano, tá? Analista judiciário, vamos lá. Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores no tocante aos princípios administrativos e a licitação, julgue o item que se segue. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, no ramo geral é isso. O princípio da confiança relaciona-se à crença de que os atos administrativos são lícitos, são de acordo com a lei, são legais. E, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados. Então eu tenho a crença de que aquele ato ele é legítimo, ele é de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com a lei. Essa é a confiança, é o princípio da confiança, ele tem relevância jurídica, é um princípio implícito. Pessoal, nosso edital trata da organização administrativa, a administração direta e indireta, e é bom nós termos uma noção importante. Primeiro
ponto básico. Nós começamos a aula desde lá, explicando função administrativa, os 3 poderes, papapá, o poder é uno, mas a gente reparte os poderes, a lição de Montesquieu foi absorvida, a nossa Constituição pegou, são independentes e harmônicos entre si, o judiciário, o legislativo, o executivo, tal. A gente trouxe todo esse raciocínio e chega aqui agora na forma de se visualizar a administração pública, a forma como ela vai estar presente, a organização administrativa, tá? E o primeiro ponto relevante é de que o Estado realiza essa atividade, o Estado é um ente abstrato, ele materializa a sua atividade por meio dos seus órgãos, dos seus agentes, dos seus servidores, das suas entidades. Então, uma diferenciação básica que a gente não pode errar na prova: órgão e entidade. E aqui a gente busca a lei geral, a Lei 9784, que traz essa definição, mas isso é presente em todo o ordenamento jurídico brasileiro e vale para o seu concurso. Tudo bem? Há diferença entre órgão e entidade. Órgão é um centro de competência despersonalizado. Ele integra a estrutura da administração direta, aquela em que o próprio Estado presta o serviço, ou indireta. Então, órgão, unidade de competência, despersonalizado, ou seja, sem personalidade jurídica própria, ele integra a administração direta ou a indireta. Já a entidade é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica própria. E o que significa isso, gente? Ser dotado de personalidade jurídica própria? Significa que ele pode contrair obrigações, responder em juízo. O órgão não. O órgão, por exemplo, Polícia Federal. Polícia Federal é um órgão da administração pública federal, é um órgão da União. Então, se qualquer um de nós quiser demandar a Polícia Federal, nós não vamos entrar em juízo contra a Polícia Federal, mas sim contra a União. É diferente, por exemplo, de uma entidade da administração pública indireta. Exemplo, uma autarquia, como é o caso do INSS. Se você não concorda lá com a concessão do seu benefício previdenciário, você pode atuar? Você pode atuar? Você pode atuar, sim. Você pode atuar e entrar em juízo contra o próprio INSS, que é a entidade da administração pública indireta. Você pode entrar contra o INSS. Porque o INSS tem personalidade jurídica própria, diferente da Polícia Federal, em que você tem que ingressar contra a União. Certo, pessoal? Beleza. Olha só. Nesse contexto já deu para visualizar que existem 2 formas de atuação do Estado. Nós temos uma atuação centralizada, quando a própria administração pública ela assume por si mesma a execução e a prestação dos serviços públicos. E nós temos uma forma descentralizada, que é quando, por questões de eficiência, cuidado com isso, é o princípio da eficiência sendo aplicado, praticidade, a execução é atribuída a outra pessoa. Reparem bem, existe uma noção que é a seguinte. Vocês concordam comigo que o Estado brasileiro, a administração pública brasileira é imensa e que se tem de prestar muitos serviços públicos, tem de fazer muita coisa? A gente não tem a questão ambiental, saúde, polícia, tem um monte de coisa para ser feita. Imagina se o Estado fizesse tudo isso de forma centralizada. Ele não ia dar conta de fazer tudo isso de forma centralizada. Então, em algumas situações, ele decide descentralizar a titularidade e execução dessas atividades, ou simplesmente a execução. É aí que nós temos a administração direta, quando ele deixa para si algumas e faz ele diretamente. Eu dei exemplo lá da Polícia Federal, que é um órgão da administração direta. Mas ele também pode criar pessoas, que são as entidades da administração indireta, e dizer: pessoas, façam isso, porque vocês fazendo de forma distribuída, isso vai gerar um melhor resultado. Eu vou estar garantindo uma eficiência na minha atuação. Então eu tenho a descentralização. E concurso pede, e é bom que saibamos, que as formas de descentralização são as seguintes. Nós temos a descentralização por outorga, também chamada de técnica funcional ou por serviços.
é quando o Estado cria uma pessoa da administração indireta e por lei, gente, é preciso que seja por lei, é atribuída a essa pessoa, ou seja, a pessoa política. O que é uma pessoa política? São os entes federativos, Estado, quer dizer, União, Estado, Distrito Federal e municípios. São os entes federativos, são as pessoas políticas. Elas criam as entidades da administração indireta e podem fazer isso por outorga, que também é chamada de técnica funcional por serviços. E olha só, é atribuída por lei, pela pessoa jurídica, que é aquela que está criando, a titularidade e a execução do serviço público. É o caso das autarquias, das fundações públicas, cuja criação é feita diretamente pela lei. O INSS, por exemplo, que é uma autarquia, foi criado diretamente por uma lei. E também é o caso das empresas públicas e sociedade de economia mista. Só que, em relação às empresas públicas e à sociedade de economia mista, a criação destas entidades da administração indireta não é feita diretamente pela lei. É feita, a lei autoriza a criação. Tudo bem? Autarquia e fundação, os dois, tanto empresa pública, sociedade de economia mista, quanto autarquias e fundações, são entidades da administração pública indireta. Mas há uma diferença, dentre outros pontos, quanto à criação dessas figuras. Autarquia e fundações, a criação é fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, são criadas diretamente pela lei. Já as empresas públicas e sociedades de economia mista têm a sua criação autorizada pela lei. Existe outra forma de descentralização que é também chamada de delegação ou colaboração. Nesta, o Estado vai transferir não a titularidade, como ele fez naquela outra que a gente viu, aqui meramente a execução. Ele vai fazer isso por meio de contrato, por exemplo, um contrato de permissão ou concessão de serviços públicos, ou mediante autorização. O Estado permanece com a titularidade, portanto, ele vai fiscalizar, ver se o serviço está sendo prestado de maneira bacana, certinha, de forma adequada, de forma econômica. Ele vai ver tudo isso. Mas a execução, aliás, justamente pela execução estar com outra pessoa, que ele vai fiscalizar, mas a titularidade ele retém. Tudo bem? E nós temos também uma forma de descentralização, que é a territorial ou geográfica, que consiste na criação dos territórios federais. A doutrina, às vezes, boa parte da doutrina, já viu o CESP também falar que os territórios são espécies de os territórios, que hoje não mais existem, já existiram no passado, são espécies de autarquias administrativas. Elas podem ser consideradas autarquias administrativas? Até podem, mas o cuidado que a gente pode ter é que, ao serem consideradas, elas vão excepcionar um princípio muito importante que é aplicado às autarquias, que é o princípio da especialização. Elas excepcionam o princípio da especialização. E por que elas excepcionam o princípio da especialização? Pelo seguinte motivo, porque toda autarquia, eu não falei a eficiência criada, INSS e IBAMA, não tem uma função específica, não vai ter algo especificamente para ser feito e assim eu ter maior eficiência. No caso dos territórios, isso não se aplica. Eu tenho simplesmente, nos termos da Constituição, a União pode vir a criar uma pessoa jurídica de direito público com delimitação do seu território e competências administrativas genéricas. E vamos aqui para a tela, porque para a gente fechar essa parte. É muito importante, pessoal, a gente saber a diferença, as principais diferenças entre desconcentração e descentralização. Cuidado! Quando eu estou falando em concentração e desconcentração, eu estou no âmbito de órgãos, por meio da divisão de atividades. Descentralização é a criação de uma nova pessoa jurídica, tá bom? Então vem para cá, olha só. Na desconcentração, eu tenho vários órgãos sem personalidade dentro de uma mesma pessoa jurídica. Por exemplo, eu tenho a Presidência da República, eu tenho vários órgãos na Presidência da República, então eu tenho a desconcentração das atividades. Eu desconcentrei as atividades do Presidente da República, porque ele não vai dar conta. Então eu tenho vários órgãos da Presidência. Descentralização. Na descentralização, eu tenho a criação de mais de uma entidade com personalidade jurídica própria, ou INSS, tá bom? Nós temos também, dentro da desconcentração, cuidado, os órgãos públicos são unidades despersonalizadas, em regra, eles não têm a possibilidade de atuar em juízo, ser demandados e demandar, salvo alguns que têm uma capacidade processual especial, como o Ministério Público. Agora, na descentralização, que nós temos essas entidades da administração pública indireta, eles podem atuar em juízo, entrar na justiça, tanto no polo ativo quanto no passivo. E a desconcentração, ela está presente sempre que houver distribuição de competências internas. Lembre sempre, gente, desconcentrei. Eu vou distribuindo as minhas competências, isso tanto dentro da administração direta quanto indireta. Já
A descentralização ela é própria da administração indireta. Aquela entidade política, Estado, Distrito Federal, União, municípios, cria a entidade de administração indireta. Maravilha? Beleza, pessoal. Indo para um ponto importantíssimo da nossa matéria, os poderes administrativos. Reparem, meus amigos, que quando eu falei lá do nosso regime jurídico administrativo, que não se confunde com o regime jurídico da administração, eu toquei num ponto muito importante. Conjunto de prerrogativas e sujeições. Agora eu quero focar nas prerrogativas. São os poderes administrativos, que advêm dessa supremacia. O fato de a administração pública ter de alcançar a finalidade pública, ela tem que ter certos poderes para tanto. Existe uma primeira classificação que muitos falam que até não seria uma espécie de poderes, mas o nosso concurso considera. Nós considera isso como tal. Então nós temos o poder vinculado e discricionário. O que é isso? Vinculado é quando não. A margem de atuação ela é mínima, a margem de escolha, aquilo é estritamente vinculado. Então a margem para você escolher o que fazer ela é mínima ou inexistente. Exemplo, uma aposentadoria. Se você completou a sua idade, o seu direito, o INSS, a autarquia previdenciária, ela é obrigada a conceder o seu benefício. Não existe uma liberdade para conceder ou não, beleza? Poder vinculado. Poder discricionário. Cuidado, não se confunde com arbitrariedade. Poder discricionário tem que observar a legalidade. É a possibilidade de escolha dentre as opções previstas em lei. A discricionariedade não é fazer o que quer. Discricionariedade é diante daquilo que a lei me prevê como possibilidade, eu escolho essa. Isso é o poder discricionário. Exemplo, quando eu vou aplicar uma pena de suspensão, eu tenho uma pena de suspensão até 90 dias. A aplicação discricionária eu vou escolher. Naquele caso ali vai ser 30, 60, tudo observando, por exemplo, também a razoabilidade e a proporcionalidade, mas eu posso escolher dentre aquelas opções previstas em lei. Cuidado para o poder hierárquico. Poder hierárquico caracteriza os níveis de sujeições existentes na estrutura da administração pública. Nós temos a hierarquia, um superior hierárquico e um inferior hierárquico. O superior hierárquico ele vai ter o poder de fiscalização, de dar ordem, de acompanhar o inferior hierárquico. Tudo bem? Então, beleza. Alguns pontos importantes sobre o poder hierárquico. Olha só, o servidor público ele tem o dever de cumprir as ordens? Sim, desde que elas sejam manifestamente legais. É o dever de obediência. Beleza, tá certo. Eu posso ter delegação e avocação? Cuidado para essas duas figuras, tá? Elas estão sempre presentes em questão de concurso. Eu posso ter a delegação da atribuição, eu posso não da titularidade, mas da execução. É a transferência parcial e temporária da competência. Eu posso delegar minha competência? Posso. Como regra, a delegação é regra. Eu não vou poder delegar o quê? Competências exclusivas, normativas, de julgamento de recurso. Mas, em regra, eu posso delegar. Aí não importa. Mas cuidado com a avocação. A avocação ela pressupõe que o superior avoque aquela atribuição do inferior hierárquico. A avocação ela é exceção, ela é extraordinária. E para que ela ocorra, eu tenho que ter motivos relevantes que a justifiquem, tá bom? E olha aqui para mim. Cuidado, não confundir subordinação com vinculação administrativa. Uma entidade da administração indireta ela não é subordinada à administração direta. Ela é vinculada. Não existe uma relação de hierarquia, por exemplo. O INSS hoje ele é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS. Ele é vinculado, o MDS exerce sobre o INSS, MDS é a Administração Pública Direta, exerce sobre o INSS a supervisão ministerial. O INSS é vinculado, ele não é subordinado. O Ministério não é hierarquicamente superior à autarquia, que é pessoa da administração pública indireta. Não confundir isso, hein? Cuidado. Beleza, pessoal, vem para cá. Voltando, poder disciplinar é o poder de apurar ilícitos e aplicar as sanções. Ele tem uma dupla face, o poder disciplinar, ele é vinculado quanto à obrigação de apurar ilícitos. Se o servidor cometeu um ilícito, desídia no trabalho, subordinação grave, aquele ilícito tem que ser apurado. No entanto, se a lei trouxer a possibilidade de gradação da pena, da escolha, aí nós podemos ter um caráter discricionário desse poder, tá bom? Cuidado, tá, gente? Olha aqui, se houver violação da norma, existirá o dever de punir. Portanto, o poder disciplinar possui dupla face. É vinculado quanto ao poder de punir e discricionário. Cabe uma escolha em regra quanto ao tipo de sanção a ser aplicada. Ele não se confunde com o poder de polícia, porque no poder de polícia
ocorre uma sujeição geral e no disciplinar eu tenho uma sujeição específica. Já já a gente vê o poder de polícia, que é o mais cobrado em concursos. O que é o poder de polícia, meus amigos? O poder de polícia é a limitação, o condicionamento, a restrição de direitos em prol do interesse público. Você cria requisitos e começa a limitar determinado exercício daquele direito individual em prol do interesse público. Por exemplo, um porte de arma. Você vai ter que cumprir uma série de requisitos para ter um porte de arma. Você tem uma limitação. Construção ao lado de rodovias. Vocês já passaram na estrada, já viram assim uma placa assim, se for construir na beira da estrada, consultar o órgão público responsável por aquilo ali, eu tenho que observar o poder de polícia, que é a forma como aquilo é disciplinado, condicionado. Licença para construir, eu também vou ter que buscar uma licença para eu poder construir. É o caso, por exemplo, desse do estado. Então, é o poder de polícia sempre essa sujeição, essa limitação. Cuidado, gente. Quando a gente fala em polícia, a gente tem que fazer uma distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. E qual é a distinção? Tá? A polícia administrativa ela é exercida sobre bens, atividades e direitos. Licença para construir, limitação, interdição de um estabelecimento, está lá vendendo produto vencido. Isso é exercício do poder de polícia, tá bom? Então nós temos aquilo, o impedimento de que aquele supermercado, aquela padaria continue aberta, tudo poder de polícia. Então, a polícia administrativa é o poder de polícia, tá? O poder de polícia é polícia administrativa. A gente não pode confundir com polícia judiciária. E o que é a polícia judiciária? É aquela exercida sobre pessoas. É aquela que a polícia civil exerce ao investigar as pessoas, a polícia federal. Essa é a polícia judiciária. Não confunda ela com a polícia administrativa, que é o poder de polícia que a gente está falando, que é limitar, condicionar, interditar. Tudo bem? Maravilha, pessoal. Poder regulamentar é o poder de esclarecer, explicar a lei, a sua fiel execução, quando é editado um decreto dizendo a lei deve ser interpretada de tal forma. Isso é o legítimo exercício do poder regulamentar. O que eu chamo a atenção é que o poder regulamentar, em regra, ele não pode inovar no ordenamento jurídico, criar obrigações. Quem pode criar obrigações é a lei. A lei, a Constituição Federal. Mas quando eu tenho um decreto expedido para esclarecer a aplicação da lei, ele não pode inovar. Salvo, cuidado, com a figurinha prevista na Constituição chamada de decretos autônomos. Os decretos autônomos eles podem inovar, mas eles só podem ser utilizados em situações específicas. Elas estão aqui para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública, desde que isso não implique em gastos, ou então para a extinção de cargos ou funções públicas quando vagos. É o decreto autônomo, é uma exceção, porque ele pode inovar. Beleza? Uma questãozinha para a gente. Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar, pode extrapolar os limites do ato normativo primário, desde que o faça com vistas à finalidade pública? Pode não, meus amigos. O poder regulamentar é a regra geral, foi o que eu trouxe, ele tem essa característica. Ele vai esclarecer, ele vai disciplinar a fiel execução da lei, então ele não pode extrapolar. Ele não pode ir além, beleza? Maravilha, pessoal. Indo para uma segunda parte, já nos direcionando para a parte final da nossa revisão. Outro assunto muito cobrado, atos administrativos. Nós precisamos saber as características dos atos administrativos e os requisitos dos atos administrativos. Só que antes da gente tratar disso, a gente vai falar sobre o conceito de ato administrativo. O que é ato administrativo? É fácil, pessoal. E aqui eu trouxe no slide, a gente vai disponibilizar aí com o Ícaro, nessa revisão para o Cefaz Rio Grande do Sul. O ato administrativo é uma declaração unilateral do Estado ou de quem lhe faça, às vezes, de quem lhe represente, que produz efeito jurídico. Não é qualquer ato, ele produz um efeito jurídico, ele é espécie de ato jurídico, pessoal. Tem de ser em observância com a lei, princípio da legalidade. Ele é de direito público e o ato administrativo está sujeito ao controle judicial. É claro que ele está sujeito ao controle judicial, porque o Brasil adota o sistema inglês da jurisdição única, beleza? Só que uma distinção básica, e o CESP já cobrou isso, portanto, cuidado, ato administrativo não se confunde com ato da administração. Ato da administração é um conceito mais amplo, meus amigos, porque a administração pega desde aqueles atos que a administração pratica e que estão sujeitos ao direito privado, como, por exemplo, a locação. Quando a autarquia previdenciária, por exemplo, precisa alugar um imóvel de um senhor, seu Pedro, vai ter uma relação de contrato daquele imóvel com o seu Pedro, regido pelo direito civil.
Ou seja, direito privado. Ah, mas é um ato da administração, não é um ato administrativo, beleza? Atos materiais de limpeza de rua também são atos da administração, lá, varrer a rua e tal. Atos políticos ou de governo. A intervenção federal no Rio de Janeiro, isso é um ato da administração, não é um ato administrativo. São atos mais genéricos, tá? Com outra conotação. Contratos e convênios, concessão e permissão também são atos da administração, mas não são atos administrativos. Os atos administrativos propriamente ditos são aqueles que a gente conceituou. As declarações de vontade do Estado, de quem me faça às vezes, sobre direito público, observando a observância da lei, produzindo efeitos jurídicos. Beleza? Maravilha. Então vamos para lá. Ponto que cai na prova. Atributo do ato administrativo. Como é que eu gravo isso, Moisés? Por meio da seguinte expressão. O que é um atributo do ato administrativo? Gente, o que é um ato administrativo? Ato administrativo, quando eu interdito um estabelecimento, executo essa interdição, isso é um poder de polícia sendo executado. Isso é um ato administrativo. Quando eu aplico a multa de trânsito, isso é um ato administrativo. Quando eu concedo um benefício no INSS, isso é um ato administrativo. É ato de administração. Ato de administração naquele sentido. Específico conforme a gente esclareceu. Esses atos administrativos, eles têm características, eles têm atributos, e nós temos de guardá-los para a prova. Para guardarmos quais são esses atributos ou características, a gente tem que guardar a expressão PAT. PAT. P, de presunção de legitimidade, ou seja, não tem a segurança jurídica, não tem aquela legítima confiança. Presunção de legitimidade. Pelo fato de a administração estar praticando aquele ato, ele é presumivelmente legítimo, está presente em todos os atos administrativos. A presunção da legitimidade, aquele ato é verdadeiro, tá? De aquele ato corresponde à lei, de que aquele ato é legal. Nós temos também PAT, o A autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. A administração pública, gente, para fazer valer a vontade dela, ela não tem que ir lá atrás do Poder Judiciário e ficar batendo nas portas do Judiciário, não. A regra geral é que ela pode autoexecutar os seus próprios atos. Ela pode aplicar a multa, mas cuidado quanto à multa, porque se a multa aplicada for contestada pelo particular, aí a administração pública só pode executar essa multa indo no Poder Judiciário. Então a autoexecutoriedade está presente em alguns atos administrativos, na maioria deles. PAT. Nós temos também o T, tipicidade. Aquele ato está previsto em lei. Olha a tipicidade, pessoal, do direito penal, o ato típico. Eu tenho aquela tipicidade, tem que ter uma previsão legal daquele ato, porque é legalidade. Então a tipicidade está presente em todos os atos administrativos. Agora, a imperatividade. Imperatividade é aquela capacidade de impor obrigações unilateralmente por parte do Estado. Está presente em alguns atos administrativos. Então os atributos são 4. Auto. O P de presunção de legitimidade, o A de autoexecutoriedade, o T de tipicidade e o I de imperatividade. Maravilha. Esse daqui é o mais importante, é o que mais cai, então vem para cá. Elementos do ato administrativo. Os elementos ou requisitos do ato administrativo. A expressão para a gente gravar e ter no coração é essa daqui. Tem gente que usa muita expressão para isso, só que eu mais gosto é essa. Confofimou. Confofimou. Confofimou, elementos, requisitos do ato administrativo. Quais são eles, meus amigos? Competência é um elemento vinculado, decorre de lei. Você pode delegar a competência não a titularidade, mas sim o seu exercício. Ela não prescreve, ela não prorroga. A competência está aqui. Competência. Você tem a forma. A forma é o modo como o ato se exterioriza. Em regra, ele é um elemento também vinculado do ato, ele não é discricionário do ato. A forma exigida em lei, mas eu posso ter aliás, a forma tem que ser exigida em lei. Agora eu posso ter uma forma verbal, posso ter sinais, gestos. Está aqui forma. Eu tenho também a finalidade. Em regra, a finalidade é elemento vinculado ao ato. A finalidade é o interesse público. Eu tenho um motivo e tenho também o objeto. Então, confofimou, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Vem cá, sobre a competência tem algo interessante aqui. Competência. Aqui precisamos da tela. Olha só. O que eu estava dizendo sobre delegação. A regra geral é de que a delegação ela pode ocorrer, a transferência parcial e temporária daquela atribuição, não é da titularidade, tá? Porque ela é irrenunciável, só o exercício que pode. Agora, cuidado com isso aqui cai na prova, gente. Ó. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos normativos,
A decisão volta. A decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva. O vício de competência pode ser convalidado, salvo se ele for matéria exclusiva, tá bom? Forma. É o modo de se exteriorizar o ato, em regra, é vinculado. A forma exigida em lei quase sempre é escrita, mas pode ser verbal, gestos, sinais sonoros, placas, o apito de um guarda, a forma como ela se exterioriza, tá bom? Então, sempre que a lei expressamente exigir determinada forma para validade, a inobservância vai acarretar a nulidade. Se a forma não for essencial, aí eu vou observar. Se ela não for essencial, esse ato pode até ser convalidado. Já já a gente vê um quadrozinho, isso fica bem claro para nós. A finalidade é o que a administração pretende para o ato. Elemento vinculado, é a lei quem diz a finalidade. Olha que importante, ó. O desatendimento a qualquer das finalidades configura vício insanável, gente. A finalidade de interesse público, com a obrigatória anulação do ato. O vício de finalidade é denominado desvio de poder ou desvio de finalidade e configura e caracteriza uma das espécies de abuso de poder. Maravilha. Vem para cá. Motivo. Gente, motivo é a causa do ato, é o pressuposto de fato, o acontecimento fático e o pressuposto de direito jurídico que envolvem o ato. Exemplo, aposentadoria compulsória. Qual é o pressuposto fático? Fazer 75 anos. No serviço público, a aposentadoria compulsória se dá aos 75 anos. Então, completar essa idade é o acontecimento fático. Qual é o pressuposto jurídico de direito? É a previsão no artigo 40, parágrafo 1º, 2 da Constituição Federal. Beleza? O motivo pode ser vinculado, exemplo, aposentadoria compulsória, né? Você é obrigado a se aposentar, a administração é obrigada a conceder, ou pode ser discricionário, se for uma licença para tratar de assuntos particulares. Se você, servidor público, pede lá à administração, fala assim, ó, eu preciso de uma licença para tratamento de interesse particular, existe essa previsão dessa licença? Existe, só que aí é um elemento discricionário. A administração vai avaliar discricionariamente. Motivo, eu trago aqui para vocês que é a causa do ato. Motivo a gente falou, a causa do ato, o pressuposto de fato de direito. É aqui, meus amigos, aqui, ó. Atenção para a teoria chamada de teoria dos motivos determinantes. Motivo é a causa do ato, pressuposto de fato de direito. Vamos lá, fica bem claro. Quando a gente está tratando do motivo, existe um negócio chamado teoria dos motivos determinantes do ato. O que é isso? A veracidade do motivo envolve todo o ato. Então, não pode ser mentira aquilo que foi alegado para a prática do ato. Isso se aplica tanto para os atos de motivação obrigatória, quanto para aqueles atos que a motivação é facultativa. Então, por exemplo, quando você tem a exoneração de uma pessoa que ocupa um cargo em comissão, um cargo de confiança, você não precisa justificar essa exoneração. Mas se você, ao exonerar, diz que está exonerando porque aquela pessoa praticou um erro grave e, na verdade, você está perseguindo ela, se a pessoa exonerada ela provar judicialmente que você estava mentindo, aquilo ali vai ser desfeito e a pessoa vai ter direito a voltar, porque a verdade do ato vincula. Então, é a teoria dos motivos determinantes, ligado ao motivo do ato. Maravilha. E, por fim, o objeto. O objeto é o conteúdo do ato. É a alteração no mundo jurídico que o ato provoca. É o efeito jurídico que o ato produz. Então, na demissão do servidor, o objeto, o efeito jurídico é a finalização da relação que ele tinha com a administração pública. O objeto pode ser vinculado, quando ele deve ter obrigatoriamente o objeto previsto em lei, por exemplo, uma licença para exercer uma profissão. Quando você é aprovado no seu concurso da ordem, você tem direito à carteirinha da ordem, ou então no caso da medicina, você vai ter lá, né, o Conselho de Medicina te autorizando, ou ele vai ser discricionário o objeto. É quando ele vai ter o efeito jurídico sendo escolhido. Vai ser uma suspensão de 30, 60, 90 dias. Você pode escolher entre essa gradação da punição prevista. Tá bom? Tem até um aspecto discricionário nesse sentido. Por isso que discricionário. Atenção aqui, vamos para a tela. O vício de objeto, em regra, ele é insanável. Tá? Ele acarreta a nulidade do ato. Exemplo, o chefe do executivo edita um decreto que traz matéria diversa da prevista em lei. Poxa, ele não poderia trazer aquela matéria no decreto, porque a lei não autorizava. Portanto, o ato ele é ilegal. Maravilha? Aqui um quadro resumindo. Deixa eu ver se fica aqui em cima, então vamos deixar só na tela. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Muita atenção.
A competência forma, finalidade, motivo e objeto. Admite convalidação a competência? Se eu tive um vício de competência, eu posso convalidar aquele ato? Posso, a gente viu, desde que não se trate de competência exclusiva, então eu posso convalidá-lo. Beleza. A forma, eu posso convalidar um ato que tenha vício na forma? Sim, desde que não seja a forma essencial. Agora atenção para esses três últimos. No caso de vício de finalidade, olha o que eu falei como a finalidade é forte. Um vício no motivo, nessa causa, esse pressuposto de fato de direito. Um vício no objeto, esse efeito jurídico que o ato produz. Eu não posso convalidar em situação nenhuma. Embaixo, quais são os elementos, desses elementos, quais são os vinculados ou discricionários? Competência é sempre vinculada, é sempre em lei a competência, tá, gente? Forma, a regra que ele é vinculado. Finalidade, sempre vinculada. A finalidade é prevista em lei, a gente viu quanto é forte isso. Agora, o motivo, ele pode ser vinculado ou discricionário. Essa causa aí vai depender da situação. Pode, no caso da aposentadoria, mas ele poderá ser discricionário, a gente viu isso. E o objeto também ele poderá ser vinculado ou discricionário. Vem para cá. Os elementos competência, forma, finalidade, motivo e objeto. A gente viu que a competência, a forma e a finalidade, eles são vinculados, mas o motivo e o objeto podem ser vinculados ou discricionários. Atenção, quando o motivo e o objeto forem discricionários, é aí que a gente tem aquele negócio que a gente falou na autotutela, no exercício da autotutela, é aí que a gente tem o juízo de conveniência e oportunidade. Gravem isso, gente. É no elemento motivo, no elemento objeto, quando discricionários, que a administração ela pode exercer esse juízo de conveniência e oportunidade. Portanto, o motivo e o objeto formam o mérito do ato administrativo. Isso é muito importante. Pode exercer o juízo de conveniência e oportunidade. Lembrando lá da autotutela, eu posso ter uma revogação diante da conveniência e oportunidade, mas se o ato for ilegal, eu tenho que ter uma anulação. Beleza? Maravilha, pessoal. Vem para cá. Uma questãozinha para variar. Olha só, a competência do sujeito é requisito de validade do ato administrativo. Beleza. Em princípio, irrenunciável. Sim. Porém, sua irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão da delegação. Ela é irrenunciável, foi o que eu disse, quanto à titularidade, mas o exercício pode ser objeto de delegação e avocação. Delegação e avocação sempre cobrados em concurso. Delegar pode acontecer? Pode. Tem os casos que não é permitido. Recurso, matéria exclusiva, competência quanto à matéria exclusiva e normativo, competência normativa. A avocação é extraordinária, quando o superior avoca do inferior. Tem de ter motivos relevantes, tá bom? E para finalizar, mais uma questão, né? O ato administrativo praticado com desvio de finalidade, aqui ó, STJ 2018. O ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode ser convalidado pela administração? Finalidade não pode ser convalidado, né, gente? A competência pode, desde que não seja exclusiva. A forma pode, desde que não seja essencial. Agora, desvio de finalidade não pode convalidar não, tá, gente? Pela administração, desde que não haja lesão ao interesse público terceiro, não. Não posso convalidar não, a gente estudou isso, tudo bem? Beleza. Para a gente finalizar a aula, agentes públicos. Atenção para os agentes públicos, são eles que exercem as funções públicas, mesmo se for em caráter temporário ou sem remuneração. São os agentes públicos, nós, os servidores, somos agentes públicos, também os empregados são agentes públicos, então é um gênero, tá? É um gênero. E a gente tem, segundo Eli Lopes Meirelles, algumas espécies. O concurso, principalmente o CESP, adora pegar essa classificação da Eli Lopes Meirelles, que divide entre agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes credenciados. E é dentro dos agentes administrativos que a gente tem aquela grande diferenciação, vem para cá, entre trabalhadores, entre os servidores públicos e os empregados públicos. Então aqui, ó, agentes administrativos são sujeitos à hierarquia funcional e ao regime jurídico determinado pela entidade que pertence. Alguns doutrinadores tratam essa classificação como servidores públicos em sentido amplo. São os servidores públicos, os empregados públicos e os temporários. E aqui tem um quadrinho bastante legal, deixa eu ver se a câmera fica legal, ficou. Para a gente fazer uma separação, uma diferenciação entre servidor público estatutário e empregado público seletista, é muito relevante. Estatutário é aquele que é ligado a um estatuto que institui. Ele vai ter uma série de garantias, a estabilidade adquirida,
Após 3 anos vai ter o estágio probatório. O empregado público ele vai ter uma relação contratual seletista, direito do trabalho, tá bom? Muita atenção. Então vamos acompanhar aqui. Então, servidores públicos estatutários devem fazer concurso público. Empregados públicos também, tá? O empregado público do Banco do Brasil, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, eles fazem concurso público. Servidores públicos estatutários são funcionários públicos para fins penais. Aqui a gente está vendo as semelhanças e as diferenças. Aqui são as semelhanças. Empregados públicos seletistas também são servidores públicos para fins penais. Lá no Código Penal vai dizer que são servidores públicos para fins penais, aqueles que estão jungidos a isso. Então, tanto servidores quanto empregados. Atenção! Servidores públicos estatutários, sujeitos a estágio probatório. Vocês vão fazer um estágio probatório sendo aprovados. Já os empregados públicos, a gente pode ter um contrato de experiência. Mas está aqui o mais importante, olha só. Servidor público, está aqui no meio. Adquirem estabilidade, só podendo ser demitidos por sentença judicial, processo administrativo, garantido ampla defesa contraditório, no caso de uma demissão, avaliação de desempenho, isso está ligado ao princípio da eficiência, tá, meus amigos? Ou então para redução de despesas, numa hipótese excepcional, quando esgotada todas as outras medidas. Então, o servidor público tem estabilidade adquirida após 3 anos, tá? Salvo essas exceções. Agora, empregado público não tem estabilidade. O servidor público são sujeitos a alterações unilaterais ao seu regime. Não há direito adquirido ao regime estatutário. Eu posso ter uma mudança, hoje o regime é estatutário, mas no futuro eu posso ter uma mudança desse regime, não há direito adquirido. Agora, cuidado com os empregados públicos seletistas. Como eles estão sujeitos a uma relação contratual, a mudança depende de um acordo entre as partes. Maravilha? E para finalizar, a gente tem a regra constitucional de acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Muita atenção. Como regra geral, a Constituição traz que é proibido você, servidor público, acumular cargos, empregos, funções públicas, exceto nas seguintes condições, e desde que haja compatibilidade de horário. Você pode, servidor público, exercer 2 cargos de professor? Pode, a Constituição permite, desde que haja compatibilidade de horário. Você pode, servidor público, exercer um cargo técnico e outro de professor, um cargo técnico científico e outro de professor? Pode, desde que haja compatibilidade de horários. Você, servidor público, vai poder exercer 2 cargos privativos de profissional da saúde com profissão devidamente regulamentada, exemplo, 2 cargos de médico, também pode. Então, vamos aprender. Regra geral, proibição de acumulação. Mas nos casos de 2 cargos de professor, um cargo de professor, outro técnico científico, ou de profissões regulamentadas, 2 cargos de profissões regulamentadas, exemplo de médico, de profissionais da saúde, você pode acumular nessas situações. E a nossa última questão, a proibição, 2018, a proibição estabelecida na Constituição Federal de 88 acerca da acumulação remunerada de cargos públicos não abrange autarquias, fundações e empresas públicas, abrange. Nós vimos que o nosso estudo é sobre a acumulação de cargos, empregos ou funções públicas. Então ele abrange sim autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, tá bom? Abrange toda essa noção de cargo, emprego ou função pública. Beleza, meus amigos? Maravilha, 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 maravilha. Estamos aqui então encerrando esta revisão de direito administrativo em que nós fizemos um apanhado geral para o concurso do Cefaz Rio Grande do Sul. Tanto para auditor, também trazendo para técnico aqui tudo aquilo que de mais imprescindível o edital previu. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito essa companhia maravilhosa nessa sexta-feira e aquele abraço e até a nossa próxima revisão. Meus amigos, fé, estudo e aquela dose de otimismo. Um abraço, até mais.